Agora algumas imagens, você pode perceber imagens da floresta temperada, não é isso? Aí eu tenho agora quem? Verão, verão. Vamos ver o que caracteriza o verão? Vamos lá. O que caracteriza o verão? Olha o verão, olha a atividade bastante intensa, né? Vamos ver. No verão, a floresta é verde e a comida é abundante, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas. Animais da floresta precisam acasalar nesta época. A floresta está acordada e ocupada durante o dia e a noite. E é um período importante para acumular reserva energética. Então, interessante, eu acho que vocês já viram isso na aula de geografia, né? Que o planeta, existe uma inclinação do planeta, e a inclinação e a incidência de luz é que vai proporcionar as estações do ano. Legal? Então no verão, ele diz aqui, ó, que é mais, os dias ficam mais longos, porque a incidência de luz é maior, tá certo? Então o planeta ele entra numa rotação, num eixo em que a incidência de luz passa a ser maior. É o que caracteriza o verão. Legal? Vamos lá. Olha o outono. No outono você observa que já existe uma nuance de cores, uma quantidade de cores maiores. Não é aquela floresta verde. Aqui já tem outras cores. Por quê? Porque quando chega o frio, a planta já começa se adaptando para o inverno. Então a primeira coisa qual é? Eliminar, perder a clorofila. Muito bem. Como a clorofila é um pigmento em maior concentração nas folhas, porque a folha é a estrutura responsável pela fotossíntese, não é isso? Muito bem. Então, como a fotossíntese começa a baixar, a clorofila passa a ser degradada. Então, degrada a clorofila e os pigmentos secundários ou acessórios, como você queira, começam a aparecer. Aí começa a aparecer quem? Xantofila, eritrofila, ficocianina, esses outros pigmentos começam a aparecer. Por quê? Porque a clorofila, como principal pigmento, começa a sair. Legal? Por isso que você vai ver toda essa nuance de cores, legal? Que caracteriza o outono. O outono começa a ficar frio. Tranquilão? Muito bem. Aí vem depois mais uma imagem de outono para você verificar. Olha, linda floresta temperada na época do outono. Legal? Muito bem. O que caracteriza? Dias mais curtos. Olha aí, já mudou a posição do planeta. Ó, a incidência de luz começa a alterar. Tá? Então, dias mais curtos, luz do dia e as temperaturas caem. As árvores de folhas caducas reduzem a quantidade verde da clorofila, como eu havia comentado. Né? As folhas ficam laranja, amarelo, vermelho e marrom. As folhas que caem criam uma serrapilheira grossa no chão da floresta que será reciclada no solo. Os animais começam a armazenar nozes e outros alimentos de recurso para o inverno, quando haverá muita pouca comida. Então é uma preparação para o inverno, beleza? Vamos seguir? Aí nós vamos ver o inverno. Observe que o inverno, aqui ó, as árvores já estão sem folhas, olha, as árvores perderam as folhas. Tá, aí o que você consegue enxergar aqui são flocos de neve sobre as plantas todas caducas, todas sem folhas, todas peladinhas, legal? Muito bem, nesse ponto a planta entra em estado de dormência esperando a próxima estação, legal? E aí mais uma imagem, né, da vegetação toda no inverno, não é isso? Legal? Vamos caracterizar? Vamos lá. Floresta pode parecer um pouco sem vida. É a ideia que a gente tem da floresta no inverno, que ela não tem vida nenhuma, mas tem. Ó, é um pouco sem vida durante esse tempo, especialmente se a floresta é composta principalmente de árvores de folhas caducas. A maioria dos animais selvagens esconde do frio ou voa para longe, para lugares mais quentes. Muitas florestas temperadas são cobertas de neve durante a maior parte do inverno. A gente percebe que no inverno os animais
Os animais, alguns animais hibernam. Muito bem. O que eles fazem então no verão? No verão é uma taxa de reprodução acelerada. Então eles reproduzem. E aí, o que acontece? Eles comem bastante, acumular bastante reserva. Os ursos precisam ficar bem gordos, tá? Um pouco gordo, porque ele vai depois entrar em estado de hibernação. Quando ele for para a caverna ou hibernar, o seu metabolismo vai baixar. Como o metabolismo baixa, aí ele precisa de energia para manter o metabolismo atuante por 2 ou 3 meses. Ele vai dormir por 2 ou 3 meses. Então ele precisa ter uma reserva. Por quê? Porque se ele não comer o suficiente, não tiver uma reserva alimentar, ele vai acordar antes. Porque vai acabar a reserva e ele precisa acordar para comer. E se ele acordar ainda no final ou na metade do inverno, as suas quantidades de alimentos serão poucas. Legal? Então ele pode prejudicar o seu metabolismo e pode inclusive prejudicar até o processo reprodutivo. Então os animais, os ursos fundamentalmente, precisam reservar bastante caloria para dormir o período bem, acordar para poder comer. Quem acorda antes pode ter problema, pode até morrer de fome. Legal? Então vejam como o frio ele pode funcionar. Pode não, ele funciona como elemento de seleção natural. Legal? Beleza. Vamos lá. Olha a primavera. Primavera, flores, lindo, tudo bonito, né? Pássaros cantando, né? Tudo lindo, os animais alegres, saltitantes, né? É um período de fartura, de reprodução, todo mundo alegre. Beleza? Muito bem. Vamos caracterizar? Os dias começam a se alongar. Primavera. Quem vem depois? Vem o verão. Não é isso? Então os dias começam a se alongar, ficar mais quentes. A vida selvagem retorna lentamente. Né? Os ursos acordam. As folhas novas e os botões de flores aparecem, árvores de folhas caducas. Lembra que eu falei? Nesse período as folhas vão nascer. Né? A seiva elaborada que estava guardada na raiz começa a ter transporte ascendente para nutrir os brotinhos. Nutre os brotinhos, as flores nascem, liberam os pólenes, reprodução, as folhas crescem, fotossíntese e a vida será feliz novamente. Legal? O que mais? Reproduzem, tornam-se alimentos para muitos pássaros, roedores, e ocorre o despertar dos répteis. Não é só dos répteis também, né? Dos mamíferos grandes, os ursos, tá? Os animais que fazem hibernação. Legal, legal, gente? Muito bem. A fauna, vamos ver qual é a fauna da floresta temperada. Olha aí, ursos, também, aliás, lobos, ursos. Você vai encontrar também, sim, porque o território de caça dos animais é muito grande. Você vai encontrar então lobos no sul da tundra, na taiga toda, floresta temperada. Os animais eles são exageradamente caminham muito tempo, o local de caça deles é muito grande. Legal? Ainda bem. Perfeito? Outro. Que bonito! Muito bonitinho! O panda dando tchau. Tchau! Não, a panda não dá tchau. Legal? Panda. Né? O panda é encontrado onde? Na China. Né? A redução do ambiente deles ficou tão pequeno, houve uma redução tão grande do ambiente deles que ficaram restritos à floresta de bambu. Houve uma retração muito grande, né, da floresta, que eles ficaram reduzidos. Por isso que você encontra panda em determinados lugares da China, certo? Porque muito restrito o seu ambiente por causa da sua adaptação a comer bambu. Beleza, vamos lá? Olha que bonito! Aí, né, os quilinhos, né? Eu costumo não colocar o nome dos animais que você já conhece. Né? Aqueles que você já conhece eu nem discuto, não boto um nomezinho não, tá bom? Então aqui é o que? É um esquilo. Tranquilão? Muito bem. O que mais? Botei o javali para você dizer, puxa, olha o porco, né? O javali, característico de floresta temperada.
Os veados, né? Os veadinhos correndo pelo campo. Neném, Peru, mas o Peru não é brasileiro. Não, o Peru não é um animal brasileiro. Não. Peru é um animal de floresta temperada, certo? O Peru encontrado nos Estados Unidos, Canadá, legal? Não tem Peru na Amazônia. O Peru foi trazido para cá. Trouxeram o Peru. Peru não é daqui. Tranquilão? Legal. E aí, nós vamos entrar agora no nosso ambiente, que você precisa conhecer como ninguém. Legal? Muito bem. Vamos lá. Floresta tropical, pluvial, né? É um bioma espetacular. Legal? Por que pluvial? Pluvial significa chuva. Chove muito na floresta tropical, chove demais. É a principal característica, né? O clima quente, úmido e uma concentração muito grande de chuva. Uma evapotranspiração muito grande, planta e água, por causa do sol, calor. As plantas absorvem água e eliminam água pelo estômago das folhas, lembram? Os rios também recebem calor e a água evapora. Então forma muita nuvem, então chove demais, chove muito na Amazônia. Legal? Então, floresta pluvial tropical, ela é caracterizada pelo índice pluviométrico muito alto, né? Que é mais temperatura muito alta, uma média de temperatura de 25 a 28 graus, média, isso é uma média, legal? Mas tem momentos que chega a 42 graus. Aqui é interessante que assim, choveu muito, a gente fala logo assim, choveu muito na Amazônia, nós estamos no inverno. Está muito quente na Amazônia, então nós estamos no verão. Não é assim. Na Amazônia não é assim. Nós chamamos de verão amazônico e inverno amazônico. Legal? O verão, meus queridos, é em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Certo? É o início do ano, final do ano e início do outro. Certo? Isso é o verão. Legal? Só que o nosso verão, ele é caracterizado por uma quantidade muito grande de chuvas. E as pessoas acham o seguinte, como choveu muito, está no inverno. Não é assim. Beleza? Nós chamamos de verão amazônico. O que caracteriza o verão amazônico? Uma quantidade muito grande de chuva. Legal? Quando chega no meio do ano, certo? Aí, para o Brasil todo, está onde? No inverno. Brasil todo está no inverno. Legal? Só que o inverno na Amazônia, ele é caracterizado pela ausência de chuvas ou poucas chuvas e a temperatura elevada. Então quando chega junho e julho aqui na Amazônia, o cara fala assim, nós estamos no verão. Não é verão, é o inverno, só que algumas pessoas não conseguem entender isso. É inverno amazônico. O inverno amazônico, ele é caracterizado pela diminuição da chuva e elevação da temperatura. Por isso que você encontra em alguns momentos, passa às vezes em junho, julho e agosto, passa às vezes 10, 15 dias sem chover, não é isso? Aí como é muito sol, muito calor, a gente costuma caracterizar de verão, legal? Mas não é verão, é inverno. Inverno amazônico, verão amazônico, legal? Por favor, não esqueçam isso. Vamos lá. Características. Região equatorial, tranquilão. América Central e Sul, África, Austrália e Ásia. Altos índices pluviométricos, alta umidade, temperatura elevada, entre 21 e 32 graus. A média, certo? Média. Mas pode ter temperatura muito mais elevada? Pode. Quando? No inverno amazônico. Quando? Quando diminui o número de chuvas. Beleza? Legal. Muito bom. Característica, sempre verde a floresta, a ileia amazônica, sempre verde, tudo verdinho, né? Perene, o que é perene? Para sempre. Para sempre significa que as folhas não caem, não são caducas. Não tem uma floresta onde cai todas as folhas. Não precisa disso. A queda de folha é constante. Cai folha, recicla, cai folha, recicla, cai folha. Por que precisa disso? Porque o solo é pobre. Solo é paupérrimo. Então eu preciso dessa reciclagem o tempo todo.
tempo todo reciclando, beleza? Não é, cai um monte de folha, recicla. Não, não é assim. Aqui o solo é pobre, então eu preciso dessa reciclagem constante. Tranquilão? Latifoliada, folha larga. Se a folha é larga, a evapotranspiração é elevada. Por quê? Porque chove muito. Se chove muito, tem muita água, muita evapotranspiração, a planta chupa água, elimina a água, não tem problema com água. Legal? Então por isso que a evapotranspiração é alta. Ok? A floresta depende da chuva, a chuva depende da floresta. A floresta depende da chuva, a chuva depende da floresta. Legal? Tira a floresta para te ver. Não vai chover. Vamos virar um Saara da vida. Legal? O que mais? Presença de cipó, lianas e epífitas. Principalmente epífitas. Aqui é a terra das epífitas. Terra de plantas epífitas que ficam presas às outras. Tranquilo? Legal. Cipó, o Tarzan. Lianas são fiozinhos que algumas plantas possuem. Legal? Rápida decomposição da serrapilheira. Precisa decompor mais rápido, a decomposição tem que ser muito acelerada, porque o solo é ruim. Eu preciso reciclar para alimentar a floresta. É importante, então eu tenho fungos, muitos fungos, decomposição aqui é acelerada. Tem muito fungo, muita bactéria, muito inseto, né, muito anfíbio, muito réptil, né, tudo isso vivendo, comendo, morrendo, reproduzindo. Para quê? Para acelerar o processo de reciclagem da matéria. Nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo. Eu preciso fundamentalmente de nitrogênio e fósforo para a reciclagem e nutrir as plantas, além do ciclo da água. Beleza? Tá. Então, esses ciclos têm uma velocidade muito grande aqui na Amazônia. O ciclo de nitrogênio, o ciclo da água, carbono, principalmente carbono. A floresta existe para isso, um sumidouro de carbono. A floresta amazônica ela chupa CO2 e transforma o CO2 em biomassa, em carboidrato. Por isso que as árvores crescem, ficam grossas, muito rápidas na Amazônia. Para quê? Para retirar esse CO2. Legal? Muito bom. O que mais? Rápida reciclagem e o solo é paupérrimo. Solo pobre, por isso a reciclagem é importante. Legal? Tá aqui a imagem da floresta amazônica, ou aliás, da floresta tropical. Então eu tenho aqui ó, a América do Sul, um pouquinho nos Estados Unidos, que mais? Quase você encontra no final do México, a América Central toda completa, né? Que mais? Aqui na África, né? Na Ásia, na Índia, na Austrália, você Japão até encontra um pouquinho, né? Vamos lá. Tá aí, essa sim é a principal, né? É a maior de todas, a colossal Ileia amazônica. Olha aí. Amazônia, olha a floresta espetacular. Tá certo? Muito bem. Olha aí, uma floresta higrófila, né? Higrófila, uma floresta úmida. Né? As plantas umbrófilas, tem plantas heliófitas, tem umbrófilas. O que é isso? Plantas que vivem em ambiente úmido, não pega luz. Ela é formada por dosséis, que são degraus. Cada degrau desse tem um microclima. Elas são espetaculares, tá certo? É uma floresta lindíssima, úmida. Aqui dentro é extremamente úmido e quente. É uma estufa aqui dentro. Legal? Isso é importante? É porque o calor acelera a ação dos decompositores e acelera a ação também, acelera a vida dos animais, tá certo? A reprodução é mais rápida por causa do calor. Tá legal? O que mais? Chuva. Muita chuva, por isso que é pluvial tropical. Legal? Aí, meus amigos, eu coloquei aqui um índice de pluviometria aqui, ó, na cidade de Manaus. Cidade de Manaus eu coloquei aqui, ó. Olha o índice pluviométrico muito grande, ó, precipitação em milímetros. Se você observar, ó, no mês de março, ó, 300 milímetros no mês, 300 milímetros de chuva. Então, nesses meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio,
né, você encontra um índice pluviométrico muito alto. Chove demais. O que é isso? É o verão amazônico. Verão amazônico. Entendeu? Verão amazônico. Tá certo? Aí, no verão amazônico, o índice pluviométrico é muito alto. Tranquilão? Beleza. Tanto é que aqui, ó, se eu observar, junho, julho e agosto, o índice pluviométrico diminui. Mas o Brasil todo está onde? Está no inverno. Legal? E aí, esse aqui é o inverno também para a Amazônia. É o inverno amazônico, onde diminui o índice de chuva. Então, aquela história que eu havia comentado, lembra? Né? Que aqui na região amazônica é o inverso do sul e sudeste, isso não existe. Por favor, isso não existe. Legal? Muito bem. Verão amazônico, inverno amazônico. Verão amazônico, certo? Chove demais. Inverno amazônico, chove de menos. Tranquilo? Por favor, não vá cometer uma falha dessa. Legal? Beleza. Tá aí uma imagem lindíssima para você, que é de Manaus. Tá aqui o nosso teatro espetacular, né? Tá aqui o rio, que eu atravesso todo dia nadando. Mentira. Entendeu? O momento de chuva na cidade chove demais. Olha aí, ó, né? As nuvens, cúmulos nimbus, né? Característica de chuva na Amazônia, esse é o espetacular Rio Negro, não é isso? Para quem for ver essa aula e não for de Manaus, não é isso? Muito bem. E aí, dentro da floresta riquíssima, que é igarapés, rios e tal. Isso foi um passeio que eu fiz, né, no Careiro da Várzea, e aí eu observei a presença de Vitória Amazônica, né, que alguns ainda chamam de Vitória Régia, mas o nome mudou já há mais de 10 anos. Aí, mas não tem problema, pode chamar de Vitória Régia, mas o nome certo hoje já é Vitória Amazônica, né, eu e uma indígena, né, da área do Careiro da Várzea. Cipós, característico da floresta amazônica, cipós grosso, né? Característica de floresta tropical. Legal? O que mais? Folha perene, né? Latifoliada, larga, perene, para sempre. Latifoliada, larga. Por quê? Evapotranspiração. Perfeito? Já comentei isso 300 vezes. A presença de epífitas, orquídeas, bromélias, samambaias, é o que caracteriza fundamentalmente a presença ou a floresta pluvial tropical, característica de epífitas, que nós já vimos na aula de relações ecológicas. Biodiversidade na Amazônia. Por que eu vou ter tanta biodiversidade? Por quê? Qual é a biodiversidade na Amazônia? O que você vai encontrar de biodiversidade? Olha aí, ó. Macacos, onças, aves, papagaios lindíssimos, espetaculares, macacos, catitu, preguiça tridáctila, né, que alguns chamam de preguiçoso. É engraçado isso. Árpia, ou arpia, também chamado de gavião real. Gavião real é um animal predador cruel, predador capaz, garras afiadas. Arara, anta, também chamado de tapi, anta. Alguns besouros, coleópteras, ou coleópteros, besouros, riquíssimo a Amazônia em besouros. Jacarés, não tem crocodilo na Amazônia, por favor, não tem crocodilo. Na Amazônia é jacaré, legal? Um reptiliano. Cobras espetaculares, maravilhosas, gigantescas, né? Mas também não tem aquela história da anaconda, a cobra de
50 metros, isso não tem, não é verdade. Tá? Paraíso das aves, aves espetaculares, paraíso das flores, orquídeas, né? Olha que flor lindíssima, né? Essa é a flor da Vitória Régia ou Vitória Amazônica. Muito bem. E aí a gente encerra a floresta tropical pluvial no Brasil. E aí eu vou mostrar a floresta pluvial tropical onde? Na África, no Congo. Vamos ver? Onde fica o Congo? Na África. Observe a área verde, que em alguns livros você vai ouvir, vai ler ou vai ouvir o professor falando de a África subsaariana. Subsaariana, sub, embaixo, embaixo do Saara. Olha, África subsaariana, África verde. Muito bem. O que a gente vai ver? Característica: a floresta do Congo é uma floresta tropical e equatorial que está situada no continente africano. É considerada uma das mais antigas do mundo e a segunda maior floresta tropical do mundo, depois da floresta amazônica. Floresta tropical. Legal? Não esquecendo que a taiga é maior do que todas. Legal? Tropical, maior é a Amazônia. Depois vem o Congo. Muito bem. Ela apresenta uma área total de aproximadamente 1.800.000 km² e abriga uma vasta biodiversidade. Eu vou colocar algumas características, como já vimos lá no início da aula, características da floresta tropical pluvial. Eu vou colocar, fiz algumas imagens dos animais que você não encontra na Amazônia, tá? Então a posição do Congo na África, tá? E aí, para nós da Amazônia, o nosso rio é o rio Amazonas. O Congo é o rio Congo, que é na verdade a mãe dessa região da África. Esse rio é responsável também por um processo interessante que nós vimos na evolução, que foi a especiação dos bonobos, quando ocorreu. O rio separou a população de chimpanzés e aí surgiu uma nova espécie que nós chamamos de bonobos. Tá certo? Vamos ver então o que nos interessa é a biodiversidade do Congo. Vamos ver? Primatas, chimpanzés, bonobos, chimpanzés, gorilas, elefantes, herbívoros grandes, terrestres grandes, né? Na Amazônia não tem chimpanzé, tá certo? Nem elefante, por favor. Bioma savana. Na savana, a savana também é chamada de campos, tá bom? Vamos ver o que caracteriza a savana. Característica da savana: apresenta arbustos e árvores de pequeno porte. Gramíneas, a África é encontrado na África, na Ásia, na Europa, na Austrália e nas Américas. É uma área, uma região que tem um número muito grande de herbívoros grandes, tá? Então vamos lá. Esse bioma é típico da região de clima tropical, quente e úmido, onde a estação seca é prolongada. Durante a estação chuvosa, a precipitação pode chegar a mais de 1.000 milímetros por mês. Chove muito, só que tem um detalhe: as chuvas são sazonais. Muito bem, como as chuvas são sazonais, os animais precisam migrar. Essa migração é que é o espetáculo dentro da savana, beleza? Essa migração é onde, por exemplo, os predadores de topo, leões e leopardos, né, e até mesmo os crocodilos se fartam dos animais que fazem essa migração. E isso é essencial para o equilíbrio de populações e equilíbrio do ecossistema todinho da savana. Vamos ver aqui, característica da savana. Ó, gramíneas, árvores esparsas. Depois eu vou dizer o tipo de árvore que é encontrado. Essas árvores são lindíssimas. A vegetação da savana é formada principalmente por gramíneas. As gramíneas, no caso da savana, ela funciona perfeitamente como a base da cadeia alimentar, beleza?
o mais importante da savana são as gramíneas. Tá? Por quê? Porque elas vão servir de alimento para os consumidores primários, secundários, terciários, e aí a cadeia alimentar toda se desenvolve. Tá certo? Então, árvores pequenas e arbustos. A savana africana existe longas extensões, sem árvores, apenas compostas de gramíneas. Essa vegetação é pouco influenciada pelo clima, sendo resultante de outros fatores como o tipo de solo, a ação de incêndios e o pastejo animal. A gente dificilmente comenta, por exemplo, mas a savana ela foi essencial para o desenvolvimento da espécie humana, quando ainda nós passamos do processo de arborícolas, nossos ancestrais de arborícolas, para terrestres. Tá certo? Essa expansão da savana foi essencial para a seleção natural da espécie humana. A gente vai discutir isso depois. Vamos lá. Aí, a localização da savana, né? Nós encontramos savana também chamado de campos, então, na América do Sul, na América do Norte, início da América do Norte, América Central, África, Oceania, né? A gente encontra floresta do tipo savana. A biota, girafas, meu amigo, girafa tem na África, girafa não tem no Brasil. Lembra de uma discussão que estava falando? Por favor, protejam as girafas da floresta amazônica. Por favor, floresta amazônica não tem girafa, tá certo? Então, girafas, zebras são características de savana africana. Biodiversidade da savana. O que eu vou encontrar na savana? Que tipo de biodiversidade? É extremamente importante.